Vivemos em um mundo degenerado pelo pecado, onde o mundo tenta de todas as maneiras e todas as formas moldar o caráter de nossos filhos, de nossas crianças para o mal. O que fazer diante desta avalanche de influências más, malignas, para proteger nossos filhos e formá-los com um caráter aprovado por Deus? Bom dia, um feliz despertar a você com a graça e a paz de Jesus. Nosso estudo de hoje irá nos trazer importantes lições. Em 2 Crônicas, capítulo 22, o tema: os efeitos do pecado nos filhos. Este capítulo, esta história e os ensinamentos está baseado no trágico fim do rei Acasias. Vamos ver o que a palavra de Deus destaca neste capítulo. Ao estudarmos a trajetória dos reis, tanto em Judá quanto em Israel, um a um, logo percebemos muitos detalhes interessantes. E no estudo de hoje vamos ressaltar o detalhe da influência dos pais na formação do caráter dos filhos. Chegamos aos capítulos que apresentam uma fase difícil no reino de Judá, onde péssimos reis estavam no trono. E tudo começou com o casamento do filho de Josafá com a filha de Acabe e Jezabel, a famosa Atalia, que já conhecemos no capítulo passado. As consequências foram desastrosas, porque os filhos receberam toda a influência diabólica dos pais que não queriam nada com Deus. No capítulo de hoje, isso vai ficar ainda mais claro para nós. 2 Crônicas 22 foca no curto e desastroso reinado de Acasias, rei de Judá, que seguiu os maus conselhos de sua mãe, Atalia, sendo influenciado pela linhagem ímpia de Acabe, desrespeitando a Deus e por isso sendo morto por Jeú. Desrespeitando a Deus e, desta forma, enquanto Deus agora preservou a linhagem de Davi através do bebê Joás, escondido por sua tia Jeozabade no templo. O capítulo mostra como más influências levam à ruína, mas também como Deus é fiel em cumprir suas promessas, preservando o herdeiro. O capítulo é um alerta, portanto, sobre a necessidade de vigiar e orar, escolhendo influências sábias e dedicando os filhos ao Senhor. Essa é a nossa introdução. Você está convidado a continuar comigo nesta reflexão profunda no capítulo 22. Deixe o seu joinha, compartilhe, deixe o seu comentário ao final do estudo, o que você achou interessante, o que chamou a sua atenção. E seja inscrito no canal. Vamos aos principais comentários dos versículos deste capítulo. Então, vemos um pequeno relato sobre Acasias. No livro de 2 Reis, ele é mais um pouco detalhado. Acasias começou também aqui o capítulo destacando a crueldade. Teve a coragem, realmente a petulância de matar todos os outros filhos, os outros irmãos, aparentemente os príncipes, que tinham também direito ao trono. Jeorão, que assassinou todos os seus irmãos, teve de ver a morte dos próprios filhos, conforme havia sido profetizado. Então aqui nós vemos a influência de uma mãe pagã, a Atalia.
ela que estava por trás de todas as ações e escolhas deste terrível rei. E, embora seja sábio buscar aconselhamento, devemos pesar cuidadosamente o conselho que recebemos. Acasias tinha conselheiros, mas eles eram perversos e o levaram à ruína. Por isso vem-nos um alerta. Cuidado com que tipos de conselhos estamos lidando, né? Estamos recebendo. Então, aqui nós vemos que Jeú, a única pessoa na história que num só dia matou o rei de Israel e o de Judá. Jeú foi um instrumento de justiça nas mãos de Deus para executar a justiça de Deus contra Acabe e sua família. Aqui nós vemos no verso 10 o reino de Atalia, representando a única quebra do governo contínuo da dinastia de Davi. Sua tentativa de eliminar a família real repetiu a ação do seu marido Jeorão. Ameaçou a continuidade da dinastia de Davi, e se tivesse conseguido, Judá poderia ter sido reivindicado pela dinastia de Onre do norte. Então veja que aqui havia uma séria ameaça contra a dinastia, a monarquia de Davi e seus descendentes. E o verso 11 destaca, então, a providência divina através de uma mulher, chamada Jeozabeate, filha do rei, filha do próprio rei Jeorão, agora mulher do sacerdote Joiada, que então ela escondeu o pequeno príncipe Joás da terrível chacina que foi ali desencadeada por Atalia. O livro Profetas e Reis destaca o seguinte: foi Jorão, o filho de Acabe, estava ainda reinando em Israel quando Acasias, o sobrinho, subiu ao trono de Judá. Acasias reinou apenas 1 ano, e durante este tempo, influenciado por sua mãe Atalia, sua conselheira, para obrar impiamente, andou nos caminhos da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jezabel, sua avó, ainda vivia, e ele se aliou ousadamente com Jorão de Israel, seu tio. Então, conforme podemos perceber, o principal destaque no modelar o caráter dos filhos são as influências familiares. Os primeiros conselheiros, os nossos primeiros conselheiros são nossos pais e nossos parentes chegados. Aqui vemos que Acasias, portanto, ele foi aconselhado por sua mãe, Atalia, por sua avó Jezabel, por seu tio Jorão, todos com caráteres maus, caráteres realmente terríveis. E assim, Acasias, seguindo este curso, encontrou um trágico fim. Os membros sobreviventes da casa de Acabe foram, sem dúvida, seus conselheiros. Enquanto Acasias estava em visita a seu tio em Jezreel, o profeta Eliseu foi divinamente dirigido para que enviasse um dos filhos dos profetas a Ramote Gileade, a fim de ungir a Jeú como rei de Israel. As forças combinadas de Judá e Israel estavam nessa ocasião empenhadas numa campanha militar contra os sírios.
Jorão havia sido ferido em combate e retornara a Jezreel, deixando Jeú no comando dos exércitos reais. Ao ungir Jeú, o mensageiro de Eliseu declarou: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E então solenemente pôs sobre Jeú uma especial comissão do céu, que era: ferirás a casa de Acabe, teu senhor. Era uma declaração de justiça, de juízo. E depois de haver sido proclamado rei pelo exército, Jeú dirigiu-se apressadamente para Jezreel, onde deu início à obra de execução de todos aqueles que deliberadamente haviam escolhido prosseguir no pecado e ainda levado outros a pecar. Portanto, este capítulo destaca o fim da casa de Acabe. Jorão de Israel, Acasias de Judá e Jezabel, a rainha-mãe, todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, conhecidos e sacerdotes foram mortos. Todos os profetas de Baal, seus servos e seus sacerdotes. As imagens idólatras foram quebradas e queimadas, e o templo de Baal foi feito em ruínas. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Profetas e Reis, página 215. Vai ficar faltando apenas a Atalia, para que o juízo se complete, que vamos ver no capítulo de amanhã, no próximo capítulo. Queridos, o que este capítulo tem de ensinos para nós hoje, em nossos dias? Quando o futuro parece obscuro, mais do que nunca precisamos nos apegarmos às Escrituras. Como nós falamos, era um período muito difícil em Judá, porque Atalia, como filha de Acabe e Jezabel, trouxe as suas terríveis influências para Judá também. Idolatria, injustiça, todo tipo de coisa ruim. Agentes do mal atuam incessantemente na história, mesmo do povo de Deus, conforme podemos ver. Acasias usou seu governo para promover a impiedade, após aliar-se ao filho de Acabe, o seu tio. Mas Deus entrou com providências através de Jeú. Atalia, filha de Acabe, tentou eliminar a descendência completa de Davi e usurpou rapidamente o trono. Quando Jorão tornou-se rei em Judá, assassinou a todos os seus irmãos e a alguns príncipes de Israel a fim de evitar que o destronassem. E os invasores árabes haviam executado os filhos mais velhos de Jeorão. Jeú havia exterminado alguns dos descendentes de Davi, e depois Atalia ordenou que a descendência real fosse eliminada. Sem dúvida, Satanás fez tudo o que pôde para impedir, sabe o quê? O plano de redenção. O Messias prometido iria nascer da linhagem de Davi, conforme Deus havia prometido a Abraão. Contudo, podemos perceber que Deus operou sobrenaturalmente através de humanos improváveis. No relato da história da salvação, muitas vezes, o futuro plano de Deus encontra-se ligado a um bebê ou a uma criança. Caim matou Abel, mas Deus enviou Sete como o próximo elo da cadeia. Abraão e Sara esperaram 25 anos pelo nascimento de seu filho prometido Isaque. E o pequeno Moisés deveria ter sido afogado, mas viveu para ser o homem que libertaria os hebreus do Egito. Percebem? Num dos momentos mais sombrios de Israel, o Senhor enviou Samuel a Ana e Eucana. Em 2 Crônicas 22, vemos que o futuro da promessa messiânica e da aliança davídica encontra-se ligado
a um garotinho chamado Joás. Deus não se deixa escarnecer. Quando a perversa rainha Atalia mandou matar os herdeiros do trono de Davi, o remanescente fiel em Judá deve ter se perguntado onde Deus estava e o que estava fazendo. Por que o Senhor faria uma promessa pactual a Davi e não a cumpriria? Como pode permitir que a rainha mãe levasse a cabo tamanha maldade e colocasse em risco a linhagem messiânica? Porém, Deus ainda estava sentado em seu trono, como ele está hoje, e tinha servos preparados para entrar em ação. Amados, neste mundo que parece controlado pela dissimulação e pelas ambições egoístas, ainda existe pessoas que, como Joiada e Jeoseba, que creem na palavra de Deus e fazem a vontade dele com toda a coragem e são usados por Deus para executar os seus propósitos. Portanto, eu convido você, a palavra de Deus nos convida, ergamos nossos olhos, mesmo que tudo parece sombrio, mesmo que parece que o mal está prevalecendo, não temas, pois Deus está no controle de todas as coisas. Deus não está indiferente quando tudo parece deprimente. Ele prossegue conduzindo a história quando o mal parece predominante. Tenha certeza disto. E fechando nossa reflexão, vivemos em uma época em que a pressão do mundo sobre nossas famílias é implacável. Pais e mães sentem todos os dias uma batalha espiritual pela mente e coração de seus filhos. A boa notícia, conforme estamos extraindo aqui neste capítulo, é que não somos os primeiros a enfrentar essa luta. A palavra de Deus nos oferece sabedoria e estratégia por meio de histórias reais, como a que encontramos aqui neste capítulo. Neste texto vemos um dos momentos mais sombrios da história de Judá, uma rainha ímpia movida por ambição assassina, tentando destruir a linhagem real. Mas no meio do caos, a coragem de uma mulher e a segurança da casa de Deus preservaram o futuro da nação. Vamos aprender com eles como podemos hoje proteger a herança preciosa que o Senhor nos confiou, nossos filhos. O perigo real, dentro da história descrita neste capítulo, a ameaça de Atalia. Para entender a lição, precisamos primeiro entender o perigo. O texto diz que Atalia se levantou para destruir a descendência real. Quem era Atalia? Ela não era uma mulher qualquer. Ela era filha de Acabe e Jezabel, um dos mais ímpios reis da história de Israel. Portanto, ela representava infiltração do paganismo, da idolatria e maldade do mundo dentro da linhagem santa de Davi, dentro do povo de Deus. O erro começou quando o rei de Judá, Jeorão, se casou com ela, quando Josafá consentiu nessa aliança. E qual era o objetivo? O desejo de Atalia não era apenas tomar o poder. Ao tentar matar todos os herdeiros, ela estava, sem saber, sendo um instrumento do adversário Satanás para tentar anular a promessa de Deus de que da linhagem de Davi viria o Messias. Você consegue perceber a profundidade deste evento que Atalia praticou e tentou alcançar vitória completa? A ameaça de Atalia era uma ameaça ao plano redentor de Deus. Veja como Satanás, ele age astutamente através de pessoas.
E o pior é que o espírito de Atalia continua ativo até hoje. É o espírito deste mundo que tenta destruir a identidade real, sabe de quem? De nossos filhos, como príncipes e princesas do Senhor. Sim, nossos filhos, os filhos cristãos. Satanás está hoje operando através de estratégias, como a mídia, ideologias e de costumes que buscam apagar a semente da fé no coração da próxima geração, usurpando o trono que pertence a Cristo Jesus. Você consegue perceber que essa ameaça é real hoje e não podemos ser ingênuos. Portanto, precisamos aprender e praticar o que encontramos neste capítulo. Qual foi o refúgio de Joás? A casa do Senhor, o templo. Ele foi ali escondido, ele foi ali protegido. Portanto, o refúgio seguro que nossos filhos precisam. O nosso lar, como uma Betel, como casa de Deus e também da igreja. Então, diante de um perigo mortal, Jeozeabade e seu esposo tomaram atitude corajosa e estratégia. Eles esconderam o menino Joás na casa de Deus. Significava que por 6 anos, o ambiente que formou o caráter do pequeno príncipe foi o ambiente do templo. Enquanto o mundo lá fora era governado pela maldade de Atalia, Joás cresceu ouvindo cânticos, vendo os sacrifícios e sendo instruído na lei do Senhor pelo sumo sacerdote. Sua vida estava imersa nas coisas de Deus. E isso não foi um isolamento, foi uma imersão. A lição aqui não é que Joás foi privado de brincar ou de ter uma infância. Não. A lição é que sua vida foi intencionalmente mergulhada em um ambiente de fé que o protegeu e o formou. Percebe? O que significa para nós esconder nossos filhos na casa do Senhor hoje? A igreja é mais do que apenas frequentar cultos. Significa integrar nossos filhos em uma comunidade de fé saudável, onde eles possam ter referenciais cristãos, bons exemplos, testemunhos, aprender a palavra e servir ao Senhor. E também o nosso lar, o refúgio principal é o nosso lar. Um lar onde a palavra de Deus é lida e valorizada, onde a oração é uma prática natural e onde os pais modelam um relacionamento vivo com Cristo. O coração como santuário. O objetivo final é esconder a palavra de Deus no coração de nossos filhos. Isto é o que vai protegê-los dos ataques do maligno. Mesmo quando não estivermos por perto, eles têm o discernimento e a força do Espírito para resistir ao mal. E por fim, o propósito da proteção, a restauração do reino. Joás não foi escondido para sempre. Ele foi protegido com um propósito. E aos 7 anos, o sacerdote Joiada o apresentou à nação. Atalia foi deposta e o herdeiro legítimo foi coroado. A proteção do templo resultou na restauração da ordem de Deus na nação. Olha que lições preciosíssimas para nós, principalmente nós que ainda temos filhos pequenos. Nós não criamos nossos filhos em uma redoma de proteção apenas para que eles sobrevivam. Nós os preparamos e protegemos para que um dia eles possam cumprir
o chamado real, assim como foi com Joás. Nosso objetivo não é criar cristãos medrosos, reclusos, mas uma geração de reis e sacerdotes, que no tempo certo se levantarão com coragem para impactar sua geração para Cristo. Os nossos filhos podem parecer diferentes do mundo, podem não participar de tudo que os outros participam, mas isso faz parte do seu treinamento real. Eles não estão perdendo o mundo, entendam. Eles estão sendo preparados para governar sobre ele em autoridade espiritual. Fechando a reflexão, a melhor forma de livrar nossos filhos da morte espiritual que o mundo oferece é escondê-los na presença viva do Senhor. Ali eles não apenas serão guardados, mas serão preparados para o seu glorioso destino, que é a eternidade. Vigiemos e oremos. Amém. Deus seja louvado por este capítulo profundo e de grande ensino para nós. O pensamento do dia: a palavra do Senhor nos ensina como não fazer o que é mal aos olhos de Deus. Portanto, aprenda com o erro dos outros e fuja, Fuja diariamente dos caminhos do mal. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, te damos graças pelo precioso dom da vida, te damos graças pela sua misericórdia que se renova mais um dia. Obrigado, Senhor, pelas instruções divinas que recebemos em sua palavra em mais este momento de despertar contigo. Queira, Senhor, gravar em nossa mente, inculcar em nosso coração estes preciosos ensinamentos, principalmente relacionado a proteger nossos filhos, nossas crianças, os cordeirinhos do teu rebanho das terríveis influências de Satanás. Nos dê sabedoria, nos dê direção, instrução e capacidade. Abençoe cada pessoa que está acompanhando esse estudo e oração e mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo encontro em nossa jornada bíblica. Tchau, tchau.